Fala pessoal, eu sou o Caio Garcia e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Wait Types. Eles são extremamente importantes para realizar uma atividade que nós chamamos de troubleshooting dentro do SQL Server. Mas Caio, o que é esse palavrão aí, esse troubleshooting? Calma, não precisa se preocupar. Não é tão difícil quanto parece e eu vou te explicar nesse vídeo. Você já faz parte da comunidade BD? Se ainda não, siga as nossas redes sociais. Faça parte também do nosso canal VIP do Telegram, onde eu disponibilizo dicas do dia a dia de um DBA, além de materiais para download e conteúdo exclusivo para o nosso grupo. No SQL Server, o termo troubleshooting, ou em português solução de problemas, está relacionado, vinculado a uma habilidade que o DBA tem para identificar, diagnosticar e resolver problemas relacionados à performance no banco de dados. E para poder identificar e diagnosticar, o DBA ele avalia alguns indicadores externos e internos quando a gente fala de SQL Server. Os externos são ali o ambiente, como indicador de CPU, de memória, de rede, disco, e quando você olha para dentro do SQL Server, alguns contadores internos desse banco de dados. E é exatamente aí nessa análise, nesse diagnóstico, que entram os Wait Types, que são os tipos de espera que uma query está sofrendo para poder executar dentro do banco de dados. Mesmo você sendo júnior, começando a sua carreira agora, o que eu vou te ensinar aqui vai te ajudar a elevar o nível de conhecimento que você tem, e para você que já tem um pouco mais de experiência, você vai poder ver uma abordagem diferente sobre esse tema, além de também visualizar algumas análises de cenários com os Wait Types. Os Wait Types são como um computador de bordo de um carro, aquelas luzinhas que acendem ali no painel indicando que está acontecendo alguma coisa com o veículo. Por exemplo, nós temos algumas luzes ali no painel do carro que indicam apenas um ponto de atenção, como quando está acabando o combustível, acende ali a luz do tanque de reserva do carro. Quando está necessitando fazer a troca de óleo do carro, acende uma outra luz que identifica e mostra para você que está na hora de fazer a troca de óleo do carro. E também existem algumas luzes ali no painel que vão indicar um problema mais grave com o carro e que muitas vezes, inclusive, pode fazer com que ele pare de funcionar. Com o banco de dados é a mesma coisa. Os Wait Types são essas luzes do painel do carro, só que dentro do banco de dados. Ele vai indicar para você quais são os recursos que estão sofrendo uma sobrecarga ou estão faltando, que estão ocasionando a demora da sua query. Nele você vai encontrar também alguns waits que indicam um possível problema, alguma coisa que está precisando de uma atenção um pouco maior, e alguns outros vão indicar alguma possível parada mesmo do ambiente, por que aquele ambiente está parado, o que você deve avaliar. Nada mais é do que algum indicador que vai direcionar a sua análise dentro ali do banco de dados para arrumar ou corrigir ou até mesmo melhorar o desempenho da query do que está sendo executado dentro do banco de dados. Dentro do SQL existem dezenas de Wait Types. E por isso é importante que você entenda os principais, saiba o que você deve avaliar em cada caso, para que você possa elevar o seu conhecimento e ter uma das principais habilidades do DBA, que é o poder de troubleshooting. E eu preparei aqui uma lista, baseada na minha experiência, do que eu chamo de WT4. São os 4 Wait Types mais comuns e que, se você tiver conhecimento e saber o que fazer em cada um deles, você vai conseguir ter a capacidade de resolver aí 80, 90% dos problemas de performance do ambiente que você está administrando. E ainda de quebra, você vai ganhar uma habilidade que é muito procurada hoje em dia. Começando pelo que eu mais encontro no meu dia a dia de trabalho, que é o Wait Type Page-IO-Let. Existem algumas variações desse Wait Type dentro do Page-IO-Let, mas eles estão diretamente ligados à parte da leitura de dados em disco. Quando o SQL Server precisa ler o dado que está no disco e não na memória, ele pode apresentar esse Wait Type. Representa que está havendo uma demora para ler o dado do disco, sendo que seria muito melhor se ele lesse esse dado se ele estivesse na memória. Ler dados de memória é muito mais rápido do que ler dados no disco. Pensa que você está lá no sofá da sua casa, sentado, com o controle da televisão na mão. De uma forma bem simples, bem tranquila, sem quase nenhum esforço, você consegue ali mudar os canais, aumentar o volume, ligar e desligar a televisão. Mas digamos que a pilha desse controle acabe. A partir desse momento, você vai precisar, todas as vezes que quiser alterar o canal ou aumentar, diminuir o volume, você vai precisar levantar do sofá, ir até a televisão
e apertar o botão lá que você deseja. Vai funcionar igual o controle? Vai funcionar da mesma forma. Porém, o esforço que você vai ter para levantar, ir até a televisão, trocar, voltar e sentar, vai ser muito maior do que se você estivesse utilizando aquele controle remoto. Se o buffer do SQL, que é o local onde os dados ficam armazenados em memória, estiver cheio ou estiver recebendo muita solicitação ao mesmo tempo e não estiver dando conta daquela quantidade, o SQL vai começar a precisar ir até o disco para buscar aquele dado e não mais pegar ali da memória. Significa que você não vai ter mais um controle remoto, você vai ter que ficar levantando e indo até a televisão para mudar o canal. Então, quanto mais queries você tiver lendo dados do disco, maior é a probabilidade de você receber o H-Type PageIO-Let, que o SQL precisa ir no disco fisicamente buscar aquele dado. Partindo do princípio, então, que ler dados da memória é muito mais rápido do que ler dados do disco, eu sempre tenho duas possibilidades para corrigir esse problema, para melhorar essa situação no ambiente. A primeira é alocar mais memória para o SQL Server. Muitas vezes você tem um servidor onde tem uma sobra de memória que não está sendo utilizada, e aí você pode alocar essa memória que está sobrando para a sua instância do SQL Server, fazendo com que ele, com mais memória, possa aumentar o seu cache, ou seja, conseguir pegar mais dados do disco e alocar em memória. Com isso, as queries que estavam apresentando o PageIO-Let não precisarão mais buscar aqueles dados no disco e passarão a buscá-los da memória, que é muito mais rápido. E uma outra possibilidade é você trabalhar no desempenho daquela query que está com esse H-Type de PageIO-Let. Você pode avaliar ela e ver se é possível melhorar o desempenho dela para que no plano de execução ela consuma menos memória para retornar aqueles dados, e consumindo menos memória, sobra mais memória para o cache, para o buffer do SQL, e aí entra naquele ciclo que eu acabei de explicar. Quando tem mais memória disponível, os dados ficam alocados em memória e não se lê dados do disco. O segundo H-Type é o Async Network I/O. Em algumas aplicações, elas utilizam o formato cliente-servidor, onde a aplicação está instalada na máquina do usuário ou em um servidor, e através da rede, de uma conexão de rede, ele acessa o banco de dados que está em um outro servidor. Quando você começa a receber em algumas queries esse H-Type com tempo de espera alto, significa que existe alguma query que está sendo executada e está retornando uma quantidade muito grande de linhas, e que essa grande quantidade está sendo trafegada na rede e causando aí uma demora na sua rede, no tráfego de informações dentro da sua rede. E isso pode ocasionar lentidão tanto para essa query que está com esse H-Type, como também para os demais usuários, para as demais máquinas aí do seu corpo de sistema que precisam dessa conexão de rede para também solicitar e enviar dados ali entre o banco de dados e a aplicação. Sabe quando você está conversando com alguém num aplicativo ali no celular e aí você está mandando alguma mensagem de texto ou algum áudio e a mensagem é enviada de forma instantânea, porque são pacotes pequenos, tanto de texto quanto ali de áudio, e aí de repente a pessoa te envia um vídeo com 100 MB, e aí para baixar aquele 100 MB, para transferir para o seu celular, para baixar pela internet, vai demorar ali alguns bons segundos. É mais ou menos isso que acontece. Quando as solicitações elas são razoavelmente pequenas, é praticamente instantâneo, mesmo utilizando a rede para comunicar entre o banco e a aplicação. Mas quando essa quantidade é extremamente grande de dados, esse tráfego na rede ele vai ficar mais lento, porque ele vai consumir praticamente ali quase todo o recurso disponível para fazer essa grande transferência de dados. Queries que estiverem com esse comportamento dentro do banco de dados vão receber esse H-Type, o Async Network I/O. E aí o que eu posso fazer para solucionar esse problema? Eu sigo sempre 4 passos. O primeiro é identificar quais são as queries que estão recebendo esse wait. O segundo é avaliar essas queries para identificar se não tem nada de errado ali no desenvolvimento dela. Às vezes não está passando um filtro e deveria ser passado um filtro que reduziria a quantidade de dados, ou mesmo uma junção entre duas tabelas que está sendo feita de forma errada e retornando muito mais linhas do que deveria. O terceiro é levantar a quantidade de informações que estão retornando nesse comando e também pensar em alguma possível ajuste ali, seja sugerindo uma alteração na query para inserir um filtro melhor que possa reduzir aquela quantidade de dados que está sendo retornada, ou em último caso, se não é possível reduzir de forma alguma a quantidade de informações,
Então eu falo com a equipe de infra para que eles possam avaliar a rede e ver se está acontecendo algum problema de desempenho na rede, que possa estar impactando também no fluxo, na transferência desses dados ali pelo meu caminho de rede. O terceiro wait mais comum é o write log. Esse tipo de espera, ele indica que você deve estar aguardando para que um bloco de log seja salvo no disco no log de transações. É o momento em que o SQL ele retira do buffer de log aqueles dados e de fato registra no disco. É como se você tivesse uma mesa cheia de documentos e estão de fácil acesso ali. De repente você decide pegar esses documentos, organizar eles e guardar dentro de uma pasta dentro do seu armário. É a mesma coisa. O SQL ele tira da memória aqueles dados que estavam ali de fácil acesso e registram, comitam esses dados no disco para que eles fiquem armazenados de forma consistente no disco onde está o log de transação. Esse processo ocorre quando o bloco de log ele enche e estoura o seu tamanho, ou então quando uma transação ela é confirmada, ela é comitada dentro do banco de dados. E o problema é que quando você tem uma espera muito grande para esse tipo de wait, um tempo muito grande para ele, significa que você está com algum problema de desempenho no disco onde o log de transação do seu banco está alocado. Ou o seu banco de dados está recebendo uma grande quantidade de commit, ou seja, de confirmação de transação ao mesmo tempo, fazendo com que o SQL precise ficar a todo momento tirando do buffer e registrando no disco aquele dado de forma individual, por exemplo. Imagina que você tem um loop que vai passar 10.000 vezes por ele. São 10.000 linhas que serão percorridas e executarão um insert ou um update dentro do banco de dados. Para cada uma dessas vezes que passar no seu loop, ou seja, para 10.000 vezes, ele vai fazer esse trabalho de tirar do log, tirar do buffer e registrar no disco. Isso pode também gerar uma sobrecarga de I/O no seu disco e com isso acaba prejudicando a performance dele, fazendo com que o usuário receba esse wait type do write log com um tempo acima do normal, representando que está havendo uma demora para realizar esse processo de comitar no disco essas informações. Para você resolver esse problema, você pode seguir dois caminhos diferentes. O primeiro é verificar se você identifica algum processo dentro do banco de dados, seja um loop ou alguma coisa nesse sentido, que esteja executando de forma granular essas microtransações que ficam forçando o SQL a todo momento ficar gravando no disco esses dados. O que você pode fazer? Juntar essas microtransações em blocos e fazer esse commit, ou seja, esse passo de salvar no disco apenas uma vez. O SQL ele tem mais performance trabalhando com um formato de batch mode, ou seja, em blocos e não de forma individual. Então, ao invés de 10.000 vezes registrar no disco, você pode acumular aqueles 10.000 processos e registrá-los todos de uma única vez no seu disco. E a outra possibilidade é avaliar se você tem um disco com mais performance para que você possa substituir ou realocar o arquivo de log de transação do seu banco para esse disco com mais performance. Com isso, mesmo que ele precise fazer o processo de escrever no disco muitas vezes seguidas, com um disco com mais performance, esse processo vai ser muito mais rápido e vai evitar assim de dar o problema para o seu usuário final. Acompanhe aqui comigo agora um caso onde eu vou te mostrar como é grande a diferença entre você salvar no disco de forma individual e salvar em bloco uma grande quantidade de informações que foram inseridas ou alteradas. Uma query bem simples, só para você entender o conceito do write log. Quando que o inserir em bloco fica muito mais rápido, qual que é de fato a diferença de inserir em bloco, quanto isso representa aí de velocidade e também de desempenho do seu ambiente. É uma query bem simples aqui, eu estou dando um select no getDate só para marcar o início e depois aqui no final o fim, para a gente conseguir ver o tempo que levou para executar, de uma forma mais visual. Aí eu criei uma variável aqui do tipo inteiro, coloquei ela para iniciar com 1, e aí eu criei um loop. Essa variável vai passar no loop 500.000 vezes, ou seja, 500.000 vezes ele vai fazer um insert na tabela TB test write, inserindo esses dados aqui, são dados fictícios,
Essa tabela ela está num banco de dados aqui na minha máquina chamada Perf-Tuning, e esse banco de dados está alocado em um disco que é do tipo SSD, o log dele também está num disco SSD. Eu vou então iniciar a execução desse script, ele deve executar por quase 1 minuto, e em uma outra aba aqui eu vou ficar executando essa proc SP-WhoisActive. Estou executando ela aqui, ó, o processo está rodando. Em algum momento nós vamos ver aqui o wait_info apontando para o write log. Ele está lá executando o loop, olha, caiu aqui, write log 12 milissegundos, ou seja, em um dos inserts foi necessário 12 milissegundos para tirar do buffer e registrar no disco. Continuando aqui, provavelmente ele vai cair algum outro write log. Note que são poucos milissegundos, mas na quantidade isso pode fazer uma grande diferença. Acabou. Olha, levou então aqui 45 segundos para executar. Ele começou às 14h54 e 36 segundos e terminou às 14h54 e 22 segundos. Agora eu vou para um segundo modelo e a única diferença, eu vou subir aqui a query para você ver, a única diferença é que antes de iniciar o loop, eu vou dar um begin tran, ou seja, vou iniciar uma transação, e ao final de todas as passagens pelo loop, eu vou dar um commit. Isso vai fazer com que os 500 mil inserts que serão feitos no loop sejam armazenados em cache, ou seja, em memória, e depois eles sejam registrados no disco de uma única vez. Mas, Caio, por que na de cima aqui ele faz o registro um por um e não em bloco? O SQL Server, quando você não passa uma transação explícita, ou seja, você não marca, olha, quero que comece uma transação, quero que termine uma transação, para cada operação de alteração de dados, ou seja, inserção, update e delete, de forma implícita, ele abre uma transação e encerra. É como se por trás dos panos o SQL estivesse dando um begin tran aqui, e aqui embaixo, depois do select, ele está dando um commit. Por trás dos panos é como se isso estivesse acontecendo, de forma implícita. Então a única mudança aqui no nosso script vai ser fazer com que ele não faça mais da forma individual, e sim no bloco dos 500 mil. Então lembra, o primeiro comando levou 45 segundos para executar. Vamos ver aqui o segundo. Ele já está executando. Pronto. Levou 6 segundos para inserir 500 mil registros. Então, enquanto de forma individual eu tive o wait type de write log algumas vezes, porque eu precisei para cada uma das 500 mil vezes ficar comitando aquela informação no disco, aqui eu fiz tudo de uma única vez. Não tive o tempo de criar a transação, ir pegar a informação no buffer, levar até o disco, salvar, voltar, e assim por diante, um por um. Aqui peguei tudo de uma vez e comitei aquele bloco inteiro dentro do meu arquivo de log de transações do meu banco de dados. E o quarto wait type é o LKS. É a família dos locks. Ele tem algumas variações, mas todos os waits que começam com as letras LKS indicam que é algum tipo de lock. E tem muita gente por aí que não gosta de lock, viu? Mas ele tem a sua devida importância. Pensa numa prateleira cheia de livros. Você se decide ir até ela e pegar um livro específico. Quando você está chegando ali perto da prateleira, o Caio chega primeiro e pega exatamente aquele livro que você estava querendo. Aí ele começa a folhear ali na sua frente, você fica ali do lado aguardando ele terminar, fica uns 30 segundos esperando. Aí ele termina de folhear o livro, devolve na prateleira, você então consegue pegar aquele livro e folhear e ver o que você desejava. Nesse cenário, a prateleira é a tabela, o livro é o dado, você é um usuário e o Caio é outro usuário. Nesse exemplo, o usuário Caio acessou aquele dado primeiro e você precisou ficar ali ao lado dele aguardando que ele terminasse de usar aquele dado para que então ele devolvesse, deixasse ele disponível novamente para que você pudesse ver então aquele dado. Esse processo que você ficou aguardando para poder acessar aquele livro, aquele dado,
É o que a gente chama de lock no banco de dados. Durante aqueles 30 segundos que o Caio ficou folheando o livro e você ficou ali do lado aguardando, nesse momento você ficou sofrendo lock. E quando uma query dentro do banco de dados está com o H-type que começa com LKS, que é a da família dos locks, significa que ela está aguardando por algum motivo, algum outro processo finalizar para que ela então possa acessar aquele dado que ela está precisando. E existem uma grande variação de locks. Você pode ter um lock em uma linha específica da tabela, em um dado específico. Você pode ter um lock a nível de tabela, que imagina que você está tentando acessar uma determinada tabela no seu banco de dados para ler os dados dela, e algum outro processo está tentando alterar alguma coluna daquela tabela, alterar o tipo de small int para int. Enquanto essa alteração de dados não finalizar, se ela começou antes do seu processo, você vai ficar aguardando ela terminar para que depois você possa acessar aquele objeto, e assim por diante. E o que você precisa ter bem claro na sua mente é que quando a query está sofrendo lock, ela não necessariamente está demorando porque ela está de fato lenta, porque ela demora a sua execução. Ela está demorando porque ela está precisando aguardar outros processos finalizarem para que então ela possa executar e retornar aquela informação que você precisa. A query demorando nem sempre significa que ela está de fato lenta, pode ser que ela esteja aguardando algum outro processo. E como que você pode resolver o problema do lock? Primeiro, você deve identificar qual é a query ofensora, qual é a raiz do problema. Você tem como identificar isso através das seções que estão abertas dentro do banco de dados, e você consegue rastrear ali qual é a query que está gerando lock para outras queries dentro do banco de dados. Com essa query identificada, você precisa avaliar ela e ver se é possível melhorar o tempo de execução dela, porque afinal, se ela está demorando 30 segundos para executar e durante esses 30 segundos ela causa lock para outros processos, você pode tentar fazer com que ela não leve mais 30, passe a executar em 2 segundos, 3 segundos. O período que ela vai, entre aspas, bloquear outros processos vai ser bem menor e vai reduzir bastante os locks no seu banco de dados. Então o passo 1 é tentar otimizar a query que é a ofensora. O segundo ponto que você pode avaliar é se não existe uma transação que foi aberta e por algum motivo específico não encerrou, não deu um commit ou não deu um rollback desfazendo aquela transação e ficou lá o processo aberto. E quando você tem uma transação explícita, uma transação que foi criada pela aplicação, dependendo de como essa transação ela foi criada, quais os parâmetros que foram utilizados para criar ela, os dados, todas as tabelas envolvidas naquele processo vão ficar bloqueadas até que ela seja finalizada. E se por qualquer motivo o usuário caiu da aplicação e aquela transação continua aberta no banco, ela vai começar a gerar lock para outros processos, e aí nesse caso você vai precisar derrubar essa transação para que volte a disponibilizar aquela tabela, aqueles dados novamente para os demais processos. Olhando para o WT4 então, você tem o PGIOLET, que é buscar dados no disco e não na memória, então está relacionado a conseguir mais memória para não ter que ir até o disco. O Async Network I/O, lendo uma quantidade gigantesca de dados e trafegando essa quantidade via rede, você pode filtrar melhor essa query, corrigir essa query se estiver algum link errado, ou então avaliar com a equipe de infra o que pode ser feito se tem algum problema na sua rede. Write log, muitos processos de registrar no disco o que está no buffer de forma repetida, fazendo com que exista uma sobrecarga, ou então desempenho ruim do seu disco. Você pode executar em bloco e não de forma unitária, ou então transferir o seu log de transação para um disco com mais performance. E por fim, a família dos logs, que começam com o LKS. Você deve identificar qual é a query ofensora ou se existe uma transação ali aberta que não foi encerrada e trabalhar em cima delas, derrubando aquela transação ou otimizando aquela query que está demorando e causando bloqueio nos dados ou nas tabelas para os demais usuários. Existem também alguns outros waits que são extremamente importantes e vale a pena também você conhecer sobre eles, como o Resource Semaphore. Esse wait indica que lá quando a query foi estimada, ou seja, quando foi montado o plano de execução dela,
O SQL identificou que ele precisava, para aquela query específica, uma quantidade de memória para executar. E quando ela foi de fato entrar em execução, não existia disponível aquela quantidade de memória que era necessária. Nesse caso, essa query entrou com esse wait de research semaphore, e para corrigir esse problema, você deve inicialmente avaliar essa query, se você consegue otimizar ela de forma que o plano de execução indique que ela vai precisar de menos memória para executar e com isso tenha memória disponível no seu ambiente, ou então aumentar recurso do seu servidor para que ela consiga executar com aquele plano de execução inicial mesmo, que requeria uma quantidade de memória a mais do que o seu ambiente tinha disponível. Tem também o CX Packet, que é o wait que indica que você está tendo um paralelismo na sua query. O que é o paralelismo? Abri um parênteses aqui. Quando você tem uma atividade que é muito grande para ser executada, você pode dividir essa atividade em várias pessoas, como um trabalho de equipe, para que cada uma faça uma pequena parte e de forma simultânea possam todos trabalhar ao mesmo tempo para entregar o resultado no mesmo tempo. Ao invés de terminar a etapa 1, aí começa a etapa 2. Terminou a etapa 2, começa a etapa 3. O tempo para terminar todas as etapas vai ser muito grande. Trabalhando em equipe, ou seja, trabalhando com paralelismo, você vai ter todas as etapas sendo desenvolvidas ao mesmo tempo, com isso você consegue achatar o tempo de execução. Quando você tem uma query com esse wait type CX Packet, significa que dentro do paralelismo, ou seja, dentro desse trabalho em equipe que o seu ambiente está fazendo com a CPU, algumas threads, ou seja, algumas etapas do processo acabaram antes de outras, então elas estão aguardando algumas etapas, algumas threads finalizarem o seu trabalho ali para de fato entregar aquele resultado para o usuário final. E uma possível solução para esse tipo de espera é você mexer no parâmetro que a gente chama de max DOP, que é a quantidade de paralelismo, mas tenha muita cautela e muito cuidado, você precisa saber muito bem o que você está fazendo para mexer nesse tipo de parâmetro no seu banco de dados. Na maioria dos casos ele não representa um problema, mas agora você já sabe o que está acontecendo por trás, o porquê que a query ainda não terminou de executar e retornar os dados que você está esperando. Você pode acompanhar quais são as maiores esperas, ou seja, quais são os wait types que estão com um tempo mais alto dentro do seu banco de dados, acompanhando a DMV SysDMOS Wait Stats. Eu vou disponibilizar um material lá no meu canal VIP do Telegram com alguns scripts que você pode utilizar para identificar esses waits e também alguns outros scripts que vão te ajudar nesse assunto. Com esse conhecimento, você já é capaz de poder avaliar um ambiente, um cenário onde esteja com problema de performance, e note que conhecer sobre os wait types e saber o que existe por trás, o que eles querem dizer, vai tornar o seu trabalho muito mais ágil e muito mais assertivo também nesse processo de avaliação dos ambientes. É claro que você pode, em alguns momentos, se deparar com alguns outros wait types que eu não citei aqui, e se isso acontecer, você tem um material da Microsoft que detalha cada um com o máximo de detalhes possível para que você possa entender e saber o que está acontecendo ali por trás. Mas vai por mim. Você conhecendo esses que eu comentei aqui com você, já vai ser o suficiente para você conseguir resolver a maioria dos problemas que você vai encontrar no seu dia a dia trabalhando com o banco de dados SQL Server. O DBA, que é bom de troubleshooting, ele é muito valorizado. E é isso que eu quero fazer por você, fazer você se destacar. No vídeo de hoje você aprendeu sobre troubleshooting, o que são os wait types, o que ele pode fazer por você, o que significa esses principais wait types e o que você pode fazer para resolver cada um desses problemas. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui embaixo o seu curtir, o seu comentário, se inscreva no canal para acompanhar os nossos próximos vídeos e ative as notificações. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!